formado em Engenharia Civil pela PUC do Paraná, tem passagem pela B2W Digital como coordenador de Marketplace. E há mais de 2 anos e meio, ele assumiu a área de liderança, né, de vendas da Pipefy. Para falar sobre aquisição de clientes B2B, melhores práticas e aprendizados, eu convido Pedro Tozin. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo, Pedro. Tu tá bem, tá voltando das férias, vai falar do que gosta de fazer, né? E obrigada, assim, de coração aqui por você abrir e se dispor a compartilhar conhecimento nessa área de B2B. Tem sido um desafio aqui no E-Commerce Brasil gerar conhecimento e gente que fale sobre isso. Seja bem-vindo. A palavra está com você. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer estar com vocês. Na minha época de B2W, inclusive, sempre tive nos eventos do E-Commerce Brasil, então sempre um grande aprendizado para todos nós, na verdade. E, de fato, agora renovado das férias, falar de um tema super importante, né, que é a aquisição de clientes B2B. E aí eu trouxe, para começar a falar desse tema, você já tomou as palavras da minha introdução, então vou passar super rápido. Então, tenho 28 anos, sou curitibano, vendedor, sou muito orgulho disso. As pessoas têm um pouco de receio de falar de vendas. Engenheiro civil, atualmente eu estou então à frente do Pipefy na área de vendas. E o Pipefy que é uma empresa SaaS, né, um software as a service de gestão de processos, que está aí no Brasil e no mundo afora. Também sou sócio fundador de uma construtora, a Engefy, aqui em Curitiba, e como você mesmo comentou, tive uma grande passagem na B2W Digital, que me ensinou muito sobre a aquisição de novos sellers, que é muito correlacionado com a aquisição de novos clientes. E também trabalhei na parte de logística, na América Latina Logística, onde tudo começou na área de vendas para mim. Bom, falando de aquisição de clientes, né, pessoal, quando a gente fala disso, a gente tem que separar em 2 grandes mundos, basicamente. O primeiro deles é a parte de marketing, né, que é responsável por toda a geração de tráfego, né, a captação de leads, e a gente sabe que cada vez mais a gente está aumentando a tecnologia e sendo cada vez mais eficiente dentro desse mundo marketing. E o segundo passo, né, para que isso aconteça, vem a parte de vendas, que muitas vezes ela é subestimada e ela é ineficiente em alguns momentos. Que está dentro dela a conexão com esse lead, a qualificação desse lead, a reunião, validação e a proposta, a negociação de fato para que você consiga adquirir. É super importante quando a gente fala de aquisição de clientes que essas 2 etapas elas estejam muito bem conectadas, né? E a gente consiga de fato trabalhar com eficiência nessas 2 verticais, para que a gente consiga de fato maximizar a aquisição dos clientes. E aí, nesse período, já há um bom tempo trabalhando com vendas, o primeiro aprendizado vem aqui, né? A melhor prática acontece aqui, que é o que é importante nesse momento para você ter uma boa aquisição de clientes? Gerar valor. Né? A gente fala muito disso na venda para todos os vendedores, você precisa gerar valor, e no B2B é muito importante isso, porque o cliente ele compra essa confiança, o valor que a tua plataforma, o teu produto ou o teu serviço ele está oferecendo. E para se gerar valor, se fala muito de jornada do cliente. Né? Então, desde lá da primeira interação que ele tem com a sua marca no marketing, até mesmo ao atendimento que você está dando no processo de vendas. Mas a grande pergunta e eu quis trazer uma provocação para vocês, porque falar de aquisição de clientes e falar de gerar valor tem que ter provocações. Né? A grande provocação aqui é como gerar valor na aquisição do cliente. Né? Isso é super importante. E aí, existem algumas formas, mas a primeira coisa que me veio à cabeça, né, que é uma palavrinha que vem do inglês, Customer Experience, que está sendo cada vez mais falada, né, que é a experiência desse cliente. Como está sendo a experiência do cliente desde a primeira interação no teu site, ou com o teu produto, ou com o teu serviço, e com o teu processo de atendimento. Né? E ter uma boa experiência do cliente é você passar a ter um bom atendimento. Né? Você atender bem as pessoas que estão vindo até você ou que estão querendo usar o teu produto, usar do teu serviço e tudo mais. E é super importante, então, quando a gente fala da jornada do cliente, prestar um bom atendimento em todos os momentos. E aí o que acontece, tá? Hoje em dia?
as empresas, elas estão naquela fase, todo mundo se fala hoje, né, de transformação digital, né? E aí, para dar uma boa experiência do usuário, todo mundo pensa, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais digital, eu preciso melhorar, colocar bot não sei aonde, preciso ter uma interação via WhatsApp, que hoje em dia todo mundo tem. E as empresas estão tentando se digitalizar na parte, principalmente na parte de marketing. E elas esquecem muito também na parte de vendas, ali na parte de atendimento, muitas vezes. E aí elas acabam trabalhando o quê? De forma analógica. Né? Isso é um ponto super importante que eu queria trazer para vocês, que é um elefante branco, muitas vezes, quando a gente fala de transformação digital na parte de aquisições de clientes. O que acontece é, o marketing traz um monte de potenciais clientes daqui para você adquirir, e aí o time de vendas acaba trabalhando de forma super analógica e perdendo muito tempo e tendo muito retrabalho em cima disso. Mas para acho que um ponto importante quando a gente fala disso, o principal aprendizado que eu tive aqui foi justamente nesse processo. O que é feito, o que a gente pode fazer, qual foi o principal aprendizado até hoje do que a gente pode melhorar na aquisição de clientes B2B? É processo. Né? A gente tem que entender que o processo de vendas ele existe e ele precisa ser muito bem estruturado, o processo de marketing também, e muito mais. Né? Nas vendas, principalmente, a gente tem um paradigma, muitas vezes o vendedor não gosta de seguir muito bem o processo, ele é super importante. Para quê? Para dar uma boa experiência do usuário. Né? O que ele espera? Ele espera ser atendido da melhor forma possível, no melhor tempo possível. E tudo isso passa a ser processo. Então, eu unindo aqui a minha formação de engenharia, né, que é muito pautada em processos, e também a parte de vendas, que é um mundo que eu conheci lá atrás e sou apaixonado por. Então, eu juntando esses dois, o principal aprendizado que eu tiro e que eu gostaria de compartilhar com vocês é o processo. E eu acho que um ponto importante quando a gente fala de processo é pensar na jornada, de fato, como eu comentei. Né? É planejar, é pensar como que o meu cliente ele entra em contato com a minha marca e como que ele sai, seja adquirindo ou não. Muitas vezes ele fala, você vê que não tem aquele fit ideal ou não faz tanto sentido. Então, é você se colocar de fato no lugar do teu cliente e entender um processo de vendas, um processo de aquisição que faça muito sentido e que seja bom para ele também. É super importante ter essa empatia na hora de falar de aquisições de cliente. E aí eu trouxe um exemplo, né? Eu peguei o contato aqui que eu vivi na pele, então da construtora Engify, como eu comentei com vocês, que eu sou sócio fundador. E aí eu trouxe algum exemplo. Como que funciona o nosso processo de captação de potenciais clientes? Então ele pode entrar em contato via telefone, via e-mail, ele pode entrar em contato através do nosso site e mandar uma mensagem padrão, ele pode ir até a nossa sala, nosso escritório, ele pode entrar nas redes sociais e mandar uma mensagem, ou via WhatsApp. Então, vejam, tem diversas maneiras que ele pode entrar em contato conosco, e o que a gente sofria muito vinha tudo despadronizado. Eu recebia um WhatsApp, eu recebia um e-mail, eu recebia uma ligação. Para quem que eu atendo primeiro? Para quem que eu dou o primeiro retorno? Né? Quem que eu dou prioridade? Mas, putz, esse aqui me mandou pouca informação. Então, eu tinha uma despadronização de processo. E aí é justamente o que acontece, e aí o que eu trouxe um pouco também da visão do Pipefy. Né? Os processos de aquisições de clientes, eles acabam sendo feitos de forma despadronizada, em várias ferramentas diferentes, e no fim das contas, a gente acaba perdendo. Né? E quem perde é você, no fim das contas. Aquele que está querendo, que precisa do cliente, que vai dar a gente não duvida, às vezes, do bom atendimento que você pode dar ou do bom produto que você tem no serviço, mas o cliente acaba optando por não adquirir contigo por conta disso. Né? Então, é super importante, né, você trabalhar em melhorar isso, melhorar esses teus processos e ter essa integração e centralizar isso. E você acaba perdendo tempo, acaba perdendo dinheiro, receita e assim sucessivamente. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para ver isso, para mostrar isso. E aí, o que é importante, pessoal, tá? É a gente falar de tecnologia. Né? O que de fato traz um bom processo? Eu trouxe um exemplo aqui especificamente do Pipefy, mas não vamos só se atentar a isso. Né? Vamos pegar CRMs, tem outras plataformas também. Aqui no caso do Pipefy, é super importante a gente lembrar e ressaltar que o processo ele é super importante. O que a gente fez ali, por exemplo, na construtora Engify? Eu criei um processo dentro do Pipefy,
né? Ou seja, etapa a etapa dentro do Kanban, como é que funciona o meu processo de aquisição de cliente da porta para dentro. Eu criei um formulário público, né, que é o Pipefy Web Forms aqui, que é um padrão mínimo que eu espero, né, de informações que eu preciso receber para dar para essa pessoa, para eu devolver pelo menos um parecer ou ter uma primeira conversa com essa pessoa. E aí eu publiquei isso no nosso site. Então a gente tem lá o formulário inicial que ele pode preencher direto. Se ele me manda um SMS ou um WhatsApp, eu consigo integrar automaticamente. Se eu mando um e-mail, né, se eu recebo um e-mail, vai estar lá no meu e-mail, mas vai abrir uma demanda automaticamente no Pipefy. Então, eu acabei centralizando isso através de uma ferramenta. Usar a tecnologia, e quando a gente fala de transformação digital, é isso. É usar a tecnologia para ajudar o nosso processo, para a gente ser mais eficiente. Né? Então, e esse exemplo foi muito importante, porque eu padronizei a entrada e no meio do fluxo, o que acontece? Eu tenho para quem eu vou determinar esse futuro cliente, quem vai ser o responsável por isso, qual é a SLA, ou seja, qual que é o meu tempo mínimo de atendimento para ele estar dentro do esperado, né? E eu consigo também automatizar, por exemplo, interações com esse cliente de forma muito rápida e direta. Aqui um exemplo do Pipefy, mas eu já usei outros CRMs que podem também fazer ter essa mesma funcionalidade. Ou seja, é super importante a gente usar a tecnologia a nosso favor. E aqui, como no meu caso ali da construtora, a gente está utilizando o Pipefy para. E aí, consequentemente, o que sai lá no final desse processo de aquisição de cliente? Um cliente satisfeito, né, dentro do prazo que ele esperava, seja para adquirir o produto ou não, e aí, se ele não adquire, ele vai ainda assim falar com qualidade do atendimento que foi prestado. Para a parte interna, o que acontece? A gente tem visualizações de reports, a gente tem dados muito mais robustos, centralizados, do tempo que a gente está demorando para atender, de tudo isso que está acontecendo. E aí, quando a gente fala, lá no começo que eu comentei que processo é o principal benefício e a melhor prática que a gente pode ter para ter uma boa aquisição de clientes, né, a gente ter tudo isso centralizado numa única ferramenta, não ter no Excel, no e-mail, a gente acaba, para a gente não se perder, é super importante. Então, a gente acabou melhorando muito o nosso processo de aquisições de clientes e eu já vi várias empresas que tiveram esse mesmo problema mudar a vida através da tecnologia, através da transformação digital, que é um tema muito falado hoje em dia. E aí, concatenando todas essas melhores práticas e aprendizados, eu trouxe aqui um ciclo, né? Quando a gente fala de processo, é super importante a gente falar desse ciclo, que eu queria passar para vocês. Então, super importante a gente investir no processo de vendas. A primeira coisa que eu fiz e eu sugiro todos a fazer é desenhe a tua jornada do cliente desde a primeira interação até o final de aquisição ou de não aquisição desse teu cliente. Como que funciona? Em qual interação você gera valor para esse cara e qual tempo ele está esperando uma resposta sua? Como é que você consegue encurtar isso e ser mais eficiente? Como que você vai ter uma boa jornada? E dois, que é o segundo tópico aqui, como que você foca nessa experiência que ele tem e desenha esse processo muito bem? Depois, um terceiro passo é invista numa tecnologia que te ajude a você rodar esse processo com excelência e você garantir que você está perdendo menos tempo, mas maximizando aquilo que é necessário para o cliente, que é ter uma boa experiência e ele receber aquilo que ele espera, no tempo que ele espera e com a expectativa da qualidade que ele espera. E por fim, né, quando a gente fala do ciclo, é você revisar todo esse ciclo e você estar sempre em constante melhoria. Né? O Pipefy, por exemplo, é uma empresa ali liderando o time de vendas. Quando eu comecei, tinha 3 pessoas e hoje tem quase 50 vendedores. A gente está crescendo bastante. É super importante a gente trabalhar os processos de vendas, pensar nas tecnologias e se colocando sempre na visualização do usuário, como que ele vai utilizar, como que ele vai receber esse atendimento. Acho que isso é super importante quando a gente fala de boas práticas e aprendizados na captação de cliente. E aí, o mais importante é, você fazendo tudo isso, a gente acaba, mas demora um tempo absurdo, né? A gente setar e determinar tudo isso.
mas no fim das contas, o que eu notei e percebi ao longo desse tempo, que fazer isso, num primeiro momento, demanda um esforço e tem, de fato, um tempo de pensar, planejar e executar isso, mas depois você ganha um tempo absurdo, né? E a gente sabe que hoje em dia, né, eu trouxe uma imagem aqui que fala mais do que qualquer coisa que eu comentar aqui, que tempo é dinheiro, né? O teu tempo de você pensar no teu negócio, e a gente sabe que no e-commerce Brasil tem uma série de empreendedores falando, escutando e falando aqui com a gente, justamente o tempo que você tem para pensar em outras coisas no teu negócio, em você conseguir alavancar algo ou pensar em outras áreas que podem ser possíveis gargalos no futuro ou que tenham que ser desenvolvidas ainda. Então é super importante a gente focar nos processos de aquisição, porque vai maximizar a tua receita, que vai garantir uma boa experiência do usuário, e não tem nada melhor do que um usuário feliz. Mesmo que ele não compre, ele fala, eu tive um bom atendimento. Então, receber esse feedback para o vendedor é super importante, e para você, ele vai fazer um boca a boca, um marketing boca a boca muito legal do seu produto, do seu serviço, da sua plataforma. Então, eu finalizei com isso aqui, justamente por isso. Então, queria agradecer essa rápida reflexão aqui que a gente preparou para vocês e deixar aberto aí para perguntas, tanto agora na nossa perguntas e respostas aqui, mas também deixo meus contatos, meu canal aberto no LinkedIn, no e-mail e também por telefone, caso queiram me contatar e falar um pouco mais desse tema que é super importante para crescimento das empresas, que é a aquisição de clientes B2B. Obrigada, Pedro. Pedro, nós temos algumas perguntas aqui, pode ser? Show, claro. Vamos lá. A Júlia diz, Pedro, você falou sobre contato por WhatsApp. Para você, quais são as principais vantagens dessa ferramenta para um B2B? E que cuidados, né, estas empresas precisam ter, né, nessa conversa entre elas aí, para trabalhar melhor essa ferramenta? Excelente pergunta, Júlia. O que a gente tem que ver aqui? O WhatsApp ele é uma baita de uma ferramenta, por quê? Primeiro, isso depende muito do país que a gente está falando, né? Falando de Brasil, a gente sabe que o WhatsApp ele é a principal ferramenta hoje de comunicação via mensagem de texto do nosso país. Então, você consegue ter uma abrangência muito grande. Hoje, todo mundo está online no WhatsApp, né? Existem países que já é o contrário. Tem um outro ponto que o benefício muitas vezes as pessoas, a gente testou muito isso por ligação, tentar um e-mail, e às vezes ela está numa reunião, às vezes o e-mail demora porque a caixa de entrada está muito longa ou o e-mail é muito longo. O WhatsApp ele facilita você conectar mais rápido com o teu cliente. E existem estudos da Harvard Business Review que diz que quanto mais rápido você conecta com o seu cliente no B2B, por exemplo, ele fez um login, vou dar um exemplo no Pipefy, ele fez um login no Pipefy, quanto mais rápido eu tento conectar com ele, maior é a minha taxa de sucesso de conexão com essa pessoa. E o WhatsApp é uma grandíssima ferramenta nesse caso. Por outro lado, que é a tua segunda pergunta, os cuidados que devem ser tomados, são vários, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da privacidade, né? Porque muitas vezes a gente tem que cuidar muito com isso, porque é um WhatsApp pessoal. A gente tem que pensar muito no LGPD daqui para frente, né? Se as pessoas querem serem contactadas por essa informação ou não. Então, todo mundo está se preparando muito para isso. E também muito na abordagem, né? A gente tem que cuidar muito com a abordagem, porque o brasileiro ele tende a ser muito informal no WhatsApp. É verdade, Pedro. É verdade. Esse excesso de informalidade entre empresas numa conversa realmente não fica agradável. Sandro Exatamente. Rezende pergunta, Pedro, como implementar uma jornada do cliente para o ramo gráfico, onde o produto é personalizado e demanda muito tempo dos vendedores? Excelente pergunta. Desafiadora essa, viu? Desafiadora, essa é desafiadora. Talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de tempo para responder, mas é uma ótima pergunta. Eu não sei exatamente do ramo gráfico, né? Eu nunca trabalhei, nunca tive próximo desse ramo, mas quando a gente fala de customização, que eu acho que é aí que eu peguei o cerne da tua pergunta, né? Que ele é muito, cada cliente tem
uma necessidade e tudo mais, é muito parecido com o Pipefy e com a própria construtora. Pensa o seguinte, né? As pessoas que vêm até nós, elas querem modular um processo no Pipefy completamente diferente um do outro, né? Um tem um problema X, outro tem um problema Y. E aí a grande sacada e a grande necessidade como desenhar esse processo de vendas é você tem que saber quais são as grandes etapas que fazem sentido você ter, independente da particularidade do cliente, se ele quer A ou B, né? Quais são as grandes etapas. E dentro dessa etapa, vou te dar um exemplo. A gente tem hoje o processo de reunião com o vendedor no Pipefy. E essa primeira reunião, o vendedor faz só perguntas, né? A gente usa a metodologia Spin Selling, não sei se todos conhecem, mas é uma metodologia de você vender através de perguntas. E aí, essa pergunta a gente faz para tentar pegar um diagnóstico do cliente, daquilo que a gente precisa. Então, uma etapa do meu processo é só fazer essa primeira reunião de diagnóstico. Depois eu vou entrar na parte de negociação, depois eu vou entrar na parte de modelar o processo dele, que vai ser super customizado. Então você tem que ter uma fase de reunião para entender o que ele precisa. A segunda fase é confecção do que ele precisa, né? Talvez o vendedor vai ajudar ali e vai passar para a gráfica ou para quem imprime lá de fato. E depois, ou ele fecha antes, aí tem que entender a particularidade, mas você tem que entender o macro do que você tem em comum, independente da particularidade de cada cliente. E resolver a dor deles. Pronto, deu tempo. Obrigada, Pedro. Prazer te receber por aqui. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que todo mundo fique bem. Obrigada, Pedro. Um abraço. Tchau.